Tudo bom, turma? Como é que vocês estão? Sávio por aqui? Espero que estejam todos muito bem em casa e uns tomando de conta dos outros. Antes de tudo, me perdoem se por acaso vocês escutarem alguma pancada aqui na parede ou um ronco de uma bulldoguinha. Vai ser normal e a gente vai continuar do mesmo jeito. Como vocês já devem ter visto pelo título aí do vídeo, a gente vai se propor a conseguir desenvolver uma resposta. Mas não existe resposta exata. Por quê? Porque a gente está tratando, antes de tudo, não é de um assunto de produção, de entretenimento. A gente está tratando de um assunto de saúde pública. E como um assunto de saúde pública é muito mais delicado, requer, antes de mais nada, pensar na saúde das pessoas e não só no entretenimento. Cultura também é uma coisa muito importante, mas vamos tratar de vidas quando a gente estiver falando desses assuntos. Gente, quando voltaremos? É muito delicada essa resposta, porque vai haver volta em tempos e momentos diferentes. E se vocês me perguntarem, essa volta será como estava quando paramos? Não, também não vai ser. Primeiro ponto, a volta não vai ser exatamente ao mesmo ponto em que paramos. Ela vai ser em parcelas. Muito provavelmente a gente vai começar a tratar com alguns eventos, mas com público reduzido e, logicamente, tomando todas aquelas medidas de proteção biológica, medidas de higienização, distanciamento. Esse é um dos pontos que a gente vai chegar. Entre todas essas medidas, medidas de segurança biológica, medidas de higienização, medidas de espaçamento entre as pessoas. Esse é um dos pontos chaves que a gente vai ter que falar aqui. Nós vamos voltar em algum momento, todos queremos que seja muito breve, entendeu? Logicamente que essa decisão cabe às autoridades competentes, no caso os prefeitos e os governadores dos nossos estados e municípios, porque cada caso é um caso, certo? Em alguns estados e alguns municípios a gente sabe que tem surtos mais acentuados, e em alguns a gente já está vendo até alguma situação de estabilização e provável melhora. Como é que a gente quantita essa melhora? Logicamente pela quantidade de casos e mais importante, pela quantidade de leitos que nós temos disponíveis. Por quê? A partir da medida que a gente começa a relaxar essas medidas de controle social, de interação social e de circulação para todos os setores, não estou falando só do setor de entretenimento, pode ser que haja algum novo surto. Então a gente tem que ter uma quantidade mínima de leitos disponíveis para tratar esses pacientes. Fora essa situação, lógico que a gente tem que, primeiro de tudo, saúde, primeiro de tudo, vidas. A gente está tratando de um assunto de cultura, a gente está tratando de um assunto de entretenimento, mas a prioridade aqui sempre é o bem-estar das pessoas. E exatamente, a gente tem que quantitar as medidas e qualificar essas medidas para que a gente tenha uma volta do nosso business, do nosso negócio, mas de uma forma saudável, em que a gente possa garantir minimamente um retorno para as nossas atividades de uma forma segura, inclusive não só para o nosso público, mas também para os nossos colaboradores e para nós mesmos. A gente tem que ter que o serviço público de saúde tenha uma quantidade mínima de leitos para poder atender. Provavelmente essa volta vai ser numa quantidade de público muito aquém do que a gente estava acostumado a executar logo antes da parada. E provavelmente essa quantidade menor vai inviabilizar grandes eventos. Se a gente voltar, não sei ainda, com um percentual de 10% do que a gente tinha de público, 10% de público praticamente não paga nem a execução, nem montagem, nem estrutura, quanto menos atração. Temos uma situação que é essa volta aos poucos. Eu acredito que essa volta aos poucos ela vai ser mais para passar um sentimento que sim, vamos conseguir, sim, vamos voltar. É muito importante que o nosso pool de empresários, nosso pool de pessoas do ramo, de influenciadores do ramo, tenham essa consciência, que a gente tem que ter um planejamento para a volta. A gente está vendo aí o governo do estado de São Paulo, o governo do estado do Rio, já passando um calendário para a volta. O nosso governo aqui do Ceará já vai, a partir do momento que a gente tenha um pico no número de casos, ele vai entrar com
um calendário de relaxamento das medidas sociais, de restrição social. É tudo ao seu tempo. A gente tem que respeitar caso a caso, certo? Mas também tem a situação financeira disso tudo. Não adianta a gente dizer que os eventos podem voltar, mas com uma quantidade muito menor de pessoas, porque simplesmente a planilha não vai fechar. Se torna inviável executar os eventos naquele tamanho que a gente estava acostumado. Muito provavelmente vão se voltar eventos de menor porte, certo? Que são muito importantes também. Para quê? Para a gente ter marca, para a gente ter que passar para o nosso público que estamos aí, que vamos voltar, certo? Tão importante quanto esses eventos vão ser, são os eventos que já estão ocorrendo. Eventos não presenciais, eventos virtuais, como as lives dos nossos artistas e várias outras interações aí através de redes sociais, certo? Cultura, gente, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a cultura alivia a alma. Em um momento tão delicado quanto esse, imagina o que é que ia ser a vida das pessoas sem leitura, sem música. Nós precisamos ter um planejamento para essa volta, certo? E esse planejamento, senhores produtores, agora estou falando direto para a nossa classe, ele se dá através disso, de conversas. Quando eu falo que a resposta está em construção, é exatamente através dessa interação que a gente vai construir essas respostas. Nós temos que trocar opiniões. Isso eu já está vendo muitos colegas aí em vários grupos de aplicativo de WhatsApp, trocando informações, trocando opiniões, expondo como é que alguns eventos já estão ocorrendo em outros países, os países que já estão relaxando nas medidas de controle de circulação de pessoas. A gente já está vendo exemplos e a gente tem que estar ciente de todos esses exemplos. A gente tem que estar muito atento. Isso que é o mais importante. Temos que estar atentos, sempre lembrando que mais importante que qualquer evento que seja é o bem-estar e a saúde das pessoas. Inclua nessas pessoas toda a sua equipe, vocês mesmos e, logicamente, nosso público. Espero ter ajudado de alguma forma. Isso aqui é uma resposta que a gente vai construir aos poucos, tá? Aos poucos e sempre. Por quê? Porque temos que ficar atento a essa doença que ainda não tem um protocolo de tratamento, ela se comporta de formas diferentes de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, com medidas de contenção diferentes. E enquanto a gente não tiver uma vacina, que esperamos que dentro em breve a gente já comece a produzi-la, já que ela já tem tantos laboratórios envolvidos e com tantas vacinas em teste, depois dessa produção, distribuição, vamos imunizar todo mundo e daqui a um tempo isso aqui vai ser uma lembrança de uma oportunidade que tivemos para melhorarmos como seres humanos. A gente vai lembrar dessa doença dessa forma. Foi uma oportunidade que a humanidade teve de se reencontrar de várias formas. Espero que fiquem todos muito bem. Isso aqui é uma construção. Mande para os amigos se você acha que tem alguém que possa acrescentar em alguma coisa. Fala nos comentários aí a sua opinião a respeito do que a gente falou, se você concorda, se não concorda. Vamos construir essa resposta juntos, tá bom? Beijo, fiquem bem. Daqui a pouco a gente está junto.